Olá, bom dia, Deus te abençoe. Vamos para o devocional de hoje com o tema Mova-se, que você possa se mover na direção do Senhor no dia de hoje, que Ele mesmo fale ao seu coração. Olá, bom dia a todos. Ótima quarta-feira. Estamos iniciando mais essa devocional. Fazemos isso de segunda a sexta nas nossas redes sociais: Instagram, TikTok, nosso canal do YouTube. Basta você procurar @Comunhão e Adoração 2023. Você pode se inscrever no canal e as páginas também você pode seguir conteúdos como esse. Também temos culto, temos vários tipos de conteúdo cristãos para que Deus possa falar com você como ouvimos ontem, né, na devocional de ontem. Se você não viu, dá uma voltadinha aí no nosso canal, nosso conteúdo, que você consegue entender aí a devocional de ontem, que foi sobre ouvir a voz do Senhor. Então vamos para a de hoje. Deus quer falar com você, fica até o final. Amém. Mova-se. A frase que resume a devocional é: Deus o levará aonde você não pode ir sozinho. Texto bíblico, Hebreus 11, 24 e 25. Vamos ler a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés, essa história é fantástica. Vamos ao texto da devocional. A história de Moisés é uma das mais conhecidas da Bíblia. Bebezinho foi colocado dentro de um cesto e deixado à margem do Nilo para que pudesse sobreviver ao cruel decreto do faraó de matar os meninos menores de 2 anos. Ele foi encontrado e adotado pela filha do próprio faraó. No palácio, tinha acesso a tudo, recebeu a melhor educação, de modo que veio a ser poderoso em palavras e obras. Atos 7, 22. Nada disso, porém, era motivo de grande alegria, porque Moisés sabia que aquela não era a sua identidade. Embora ele tenha sido criado e instruído pelos egípcios, ele era israelita. Aquele palácio era sua casa, mas não o seu lar. Por melhores que fossem os prazeres e as riquezas do local, o Senhor tinha um destino ainda melhor para Moisés. Porque conhecia a sua identidade, Moisés não aceitou viver como neto do faraó. Não aceitou ver seu povo ser maltratado e escravizado enquanto aproveitava as regalias da realeza. Para ele, estar ali era como viver uma vida vazia e sem propósito. O mundo pode nos oferecer muitas coisas boas. Talvez recebamos propostas difíceis de resistir. Todavia, se a nossa identidade estiver firmada no Senhor, não aceitaremos nada que nos afaste do propósito dele para nós. Nada que o mundo oferece pode ser comparado ao que Deus é capaz de nos proporcionar quando seguimos sua vontade. Nele encontramos sentido para a nossa vida. Descobrimos que somos seus filhos e que a nossa herança não consiste em bens materiais ou prazeres passageiros, mas em tesouros eternos. Quando compreendemos nossa identidade de filhos de Deus, não nos permitimos estar em lugares que não nos cabem mais. Saber quem você é, onde deve estar e para onde ir é determinante para viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Então, mova-se. Interessante essa lembrança aí da história de Moisés e a gente entender que Deus tinha propósito maior para Moisés. E o propósito maior para um bebê israelita que estava sob sua vida, um decreto do rei, que deveria matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Talvez o propósito maior seria, nossa, realmente, a ideia da mãe de colocá-lo num cesto à margem do rio, e ele ter sido achado pela filha de Faraó, e ter sido levado para ser criado no palácio. Uau! Já é o auge da sua história, da sua vida, do seu propósito. Que legal! E lá ele ter todas as regalias e todo o conhecimento,
que um outro bebê israelita não tinha. Mas Deus tinha algo ainda maior. Porque se a gente olhar a história por completo, se Moisés não tivesse tido aquela criação no palácio, aprendido a ler e a escrever, lembrando que o povo dele era escravizado pelos egípcios, então com certeza não tinha acesso a tudo que Moisés teve, ele não seria o líder lá na frente que o povo precisaria e não escreveria talvez os 5 primeiros livros da Bíblia. Foram escritos por Moisés, porque ele tinha uma base boa para poder escrever, transformar em palavras todas aquelas experiências que ele e o povo tiveram com o Senhor. Então, olha para a sua vida, onde você está agora. O Senhor ainda tem movimento para fazer na sua vida. Talvez você ache que chegou aí no ápice de tudo, como Moisés, mas ele não se encaixava naquele lugar. Ele estava ali, foi criado como filho e neto do rei ali, mas ele sabia que ele não era dali. De repente você está num lugar que você sabe que não é ali, seja na sua vida profissional, seja na sua vida secular de todas as formas, até na sua vida religiosa. Deus quer algo mais de você e para você. E às vezes a gente está parado ali numa realidade que não nos cabe. Hoje o Senhor te chama a se mover, a sair do lugar, alguém já disse, que limita a sua visão e ir para algo novo, para um momento diferente, direcionado pelo Senhor. Um complemento da palavra de ontem. Ontem nós ouvimos, se o Senhor te direcionar, ouça e obedeça. Se o Senhor te direcionar, ouça, obedeça e vá. Vá viver os propósitos maiores que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Mova-se então. Você falou o ponto que eu ia falar, né? Um complemento. O irmão Júnior Rostirola, que é o autor do livro, e vem nessa semana fazendo as devocionais, uma complementando a outra, né? E Deus, ele fala conosco, ele mostra o caminho, e a gente precisa tomar a decisão de ir ou não. Se Moisés tivesse negado o que Deus propôs no seu coração, ele não seria o líder que ele foi, né? Ele poderia ter ficado quieto lá no Egito, vivendo de todas as regalias do rei, não. Ele já de cara recusou ser chamado neto de Faraó. E depois ele ouviu a voz de Deus, e olha que ele se moveu, e moveu muito. Ele liderou aquele povo difícil na saída do Egito e levou ele ali até as beiras e as portas da terra prometida. Então, o tamanho do resultado da ação de Deus na sua vida vai depender do seu aceite, do seu movimento, né? Você precisa se movimentar, né? Algo parado não traz movimento que a gente possa lá na frente vivenciar que teve uma mudança completa. Então se movimente, ouça a voz do Senhor. Eu gosto de corrida e dizem que o último colocado numa corrida, ele não é o último, que ele é primeiro daquele que ficou lá no sofá e está à frente. Ele se movimentou. Então se movimente. Deus quer fazer algo grande na sua vida. Ele, como a gente disse, está falando com você. Fala que teu servo ouve. Essa é a tua resposta para o Senhor. E me direcione para que eu possa me movimentar, levantar e tomar posse aí da terra prometida. Amém, amém. Que palavra hoje, não é? Não dá para a gente continuar igual. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos mova, que nos dê o gás necessário para a gente sair do lugar onde a gente está. Vamos orar. Senhor, hoje nós só queremos pedir que o Senhor nos dê o ânimo suficiente, a obediência necessária para ouvir, entender, levantar e ir, fazer e cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Independente da área, como seja, nós só queremos nos mover em direção ao Senhor. É uma oração simples, mas é uma oração poderosa, que pode mudar o curso das nossas vidas e daqueles que estão ao nosso redor. Então, Senhor, pedimos, nos faça nos mover em direção ao seu propósito para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Morra assim. Deus te abençoe. Amém. Esperamos vocês amanhã para quinta-feira, para a penúltima devocional da semana. E Deus vai continuar falando com a gente. Amém. Um abraço. Tchau, tchau.